Olá, queridos, é com muita alegria que nós estamos hoje aqui para conversar um pouco sobre um tema tão relevante e que tem trazido consequências nefastas, consequências muitíssimo graves, né, para as nossas crianças e para as nossas famílias. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o uso de tela e suas consequências. O uso de tela e suas consequências. E o nosso convidado aqui é o pastor Wesley, ele é pastor batista, pedagogo, mestrado e doutorado em educação e pós-doutorado pela Universidade Federal em Filosofia da Educação. Então, muito boa tarde, pastor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, Fidelis, aos irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês, né, para a gente estar refletindo um pouco sobre esse tema que é de relevante importância para os pais, né, para a educação dos nossos filhos. Ok. Pastor, eu quero ler, para iniciar a nossa conversa aqui, eu quero comentar sobre uma notícia que aconteceu no sertão da Paraíba. Recentemente, um garoto de 13 anos de idade. Esse garoto era filho de uma família de pessoas cristãs. O pai era um ex-policial, né, reformado, e ele, então, por ser um ex-policial, tinha uma arma bem guardada na sua casa. Mas esse menino começou, pastor, a usar excessivamente tela, jogando alguns jogos e acessando, com certeza, vídeos e coisas desse tipo. E o rendimento escolar desse menino começou a baixar muito, ele começou a tirar algumas notas baixas. E os seus pais que acompanhavam isso ficaram muito preocupados e o pai, principalmente, começou a cobrar aquele menino sobre isso que estava acontecendo. Ele ficou um tanto quanto nervoso e cometeu uma tragédia. Ele pega a arma do pai, escondida, mata a mãe. O pai chega em casa, porque ele estava fora, ele dá um tiro no pai. O irmão de 7 anos vem ao encontro de toda aquela situação, ele mata o irmão com um tiro nas costas e depois simula que havia acontecido um assalto. O delegado então começou a fazer ali as suas investigações e com muito pouco tempo já descobriu, né, que aquilo era toda uma armação do menino e ele havia cometido aquilo. E com muita tristeza eu digo que o delegado comenta durante as entrevistas que o menino parecia não sentir nenhum remorso, parecia não expressar nenhum tipo de emoção com aquilo que ele havia feito. A pergunta, pastor, que eu faço para o irmão: existem estudos científicos sobre o impacto do uso de tela nas crianças e adolescentes? Bem, irmão Fidelis, eu entendo que nós estamos no campo da pesquisa e temos percebido, né, como os nossos adolescentes, como nossas crianças estão reprisando o mundo imaginário, o mundo fictício, né, o mundo dos games para a vida real, num espelhamento que revela aquilo que está acontecendo dentro delas, que é a falta de identificação com a humanidade alheia. Por exemplo, nesse caso e em tantos outros, como aquele caso emblemático que anos atrás, né, aconteceu de um jovem sair atirando então no cinema, e tantos casos, isso aponta que o uso dos games, da tela, da excessividade desse enclausuramento que as crianças vivem, né, provoca muitos males. Nesse caso, né, trazido pelo irmão da reportagem, como também em casos em que há tragédias, a gente consegue perceber que esse é o ápice de um problema que revela a falta de uma construção da própria identidade do indivíduo, a falta de processos de socialização saudáveis, né, de convívio com outras experiências e, de fato, está constatado que nós vivemos numa sociedade em que as tecnologias, ao invés de produzir indivíduos saudáveis, né, muitas vezes, né, quando utilizadas, né, sem um adequado objetivo, elas provocam realmente
uma falsa sensação de progresso, né? Há muitos estudos científicos que apontam que, desde o início do século XX, havia uma promessa que vem da modernidade, 1750 em diante, há essa promessa de que o saber científico e tecnológico traria a felicidade humana. Mas a Grande Guerra, a Primeira e Segunda Guerras, né? As duas elas identificam claramente, e elas comprovam que a tecnologia por si só não traz a felicidade humana. Então, é nesse resgate do pós-guerra, daquilo que somos, daquilo que representamos, do papel da educação, né, da importância de convívios saudáveis, de uma família equilibrada, é que nós vamos identificando que realmente a tecnologia ela pode ser aliada da humanidade, mas ao mesmo tempo, né, em algumas circunstâncias, ela provoca maiores males contra o próprio homem. Então, hoje nós estamos enfrentando, no pós-pandemia, um grande dilema, né, de crianças que estiveram ali de maneira intensa de frente a uma tela, né, e aí há problemas médicos, problemas neurológicos, problemas psicológicos graves, que é a falta de controle da ansiedade frente a essas telas, e muitas crianças vêm desenvolvendo toques, vêm desenvolvendo manias, vêm desenvolvendo traços de agressividade, porque elas estiveram ali como fizeram daquele espaço e daquele momento, né, daquele tempo, né, um refúgio, porque não sabem lidar com o tempo livre. Então, lidar com o ócio e lidar com a liberdade do tempo, num mundo em que nos conduz ao entretenimento contínuo, é um grande problema. Porque há uma indústria do entretenimento, no caso aí das telas, dos games, dos jogos, que diz que a cada fase que eu passo de um jogo, eu tenho que ser forte. Então não há espaço para fraqueza. Eu tenho que ganhar, não há espaço para perder. Sim. Eu tenho que ultrapassar sempre, eu não posso retroceder alguma vez. Então, lidar com a frustração nessa geração que é ensinada do ponto de vista cultural, né, a não perder, a não saber o que fazer quando eu tenho que voltar atrás, é muito sério. Por isso nós estamos enfrentando uma dificuldade profunda com a capacidade de reflexão por parte das nossas crianças, que se você pergunta algo que as provoca a pensar, né, isso é um problema numa sociedade em que não há espaço para dúvida, não há espaço para que alguém diga, eu não sei. Eu sou obrigado a saber, a ser forte, a vencer, e isso é uma linguagem cheia de ideologias por trás dos jogos, por exemplo, né? Entenda, eu tenho lá meu videogame, eu gosto, porque na minha infância eu era muito pobre e não tinha, então quando eu cresci, tive meus primeiros salários, eu tive que comprar um videogame para passar algumas horas. Mas entenda, nós não estamos falando do entretenimento como uma forma de distração por um período, mas há algo muito grave acontecendo, nossos jovens passam madrugadas afora, né, nos games. Então, nesse sentido, os estudos no campo da sociologia, antropologia, da psicologia, também da sociologia, vão indicando que, nesse sentido, né, a falta de identificação, no caso dessa reportagem, desse jovem, com a humanidade alheia, a humanidade do pai, a humanidade do irmão, se deu porque ele tinha com esse pai, com esse irmão, apenas contatos. Sim. E contatos não é e não significa e não se iguala a experiências. Contato e experiência são coisas diferentes. O irmão citou algo muito interessante. Eu me lembro que quando eu era estudante, né, na infância, evidentemente você não tinha internet e as facilidades que hoje, com 2 cliques, você tem milhões e milhões e milhões de informações. Então, quando o professor nos passava um trabalho, né? A gente chamava assim, né? Um trabalho para ser feito, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que sair da minha casa, né? No horário da tarde, se estudava de manhã, ir até a biblioteca pública. Lá eu tinha que ter interações, né? Com, por exemplo, a bibliotecária, com o guardinha, que eu lembro que era muito simpático, né? Lá na minha cidade, que era o guarda ali na biblioteca, e a gente pegava ali vários livros, né, que a bibliotecária fornecia,
e você então fazia aquela sua pesquisa. Quase sempre, pastor, nós íamos em grupo, marcavam, né? Nos encontrávamos e íamos em grupo. Por que eu estou citando isso? Tudo isso provocava interação. Existia um relacionamento. O que acontece hoje? A criança está lá dentro do seu quarto, com 2 cliques ela baixa milhares e milhares de informações, isso por um lado é positivo, mas por outro ela fica cerceada de qualquer contato. Não é verdade? Exatamente. O processo de socialização ele é fundamental. Por isso, uma família uma família comum, por exemplo, né? Vamos pensar numa família comum que tem uma rotina intensa. Pai, mãe trabalham, saem muito cedo, os filhos vão para o semi ou integral na escola, ou quando não, são postos em inúmeras atividades, né? E hoje nós estamos vivendo isso porque os pais precisam produzir, nós estamos numa sociedade do produtivo. Então essa falta de socialização muitas vezes com os pais, com familiares, com outros colegas, em outros espaços sociais, que não o quarto, que não a poltrona frente ao videogame, envolve toda uma construção cultural em que as famílias são levadas a serem produtivas, né? E quanto mais temos, mais queremos ter, e dizemos muitas vezes como pais que isso é em nome do conforto dos próprios filhos, porque pensamos no futuro deles. E muitas vezes nós, mesmo não estou sendo contra o conforto, o bem-estar, mas muitas vezes nós nos utilizamos desses discursos para dizermos que nós estamos realmente construindo uma paternidade, uma maternidade saudável, né? Então, é na socialização que nós observamos que nós temos que enfrentar como crianças, adolescentes, jovens e adultos os aspectos contraditórios da vida. Ou seja, a contradição, ou seja, aquilo que nós temos de bom, às vezes tem elementos ruins, né? E as amizades são boas, mas elas nos levam muitas vezes a conflitos. E é nesse processo de socialização que nós aprendemos a lidar com o contraditório e com a frustração. E na sociedade de hoje, não educamos os nossos filhos a lidar com a frustração e com o contraditório. Porque quando elas começam a se frustrar, a gente logo diz, cala a boca menino, estão aqui esse celular na mão, né? Quando elas começam a chorar e a reclamar porque não tem nada para fazer, e essa é a frase célebre das crianças, né? Mas eu não tenho nada para fazer, a gente logo arruma algo para fazer que é ocupar a mente com aquilo que, mesmo não tendo um aprendizado imediato, mas vai fazer com que essa criança se distraia. Então, é nessa cultura da distração e do entretenimento que a gente ofusca e a gente mata a capacidade de reflexão e de aprendizado, porque distração e entretenimento não é símbolo necessariamente de aprendizado. O mesmo acontece com a relação entre informação e conhecimento. Você tem 240 canais, mas você pode passar por todos eles e você não vai necessariamente conhecer as coisas, aprender coisas. Então, nós estamos dando muitas informações para os nossos filhos, mas pouco conhecimento. Nós estamos tapando buracos, né? Porque nós temos que ter o nosso espaço como pais, a nossa tranquilidade, porque o mundo do trabalho nos oprime à produção, né? E nós não queremos, muitas vezes, educar os filhos. Então, eles estão nas nossas companhias, eles têm contato conosco, mas não são educados por nós. Então, essa terceirização da educação, que é posta nas costas da escola, do curso, do professor particular, né, da natação, do judô, enfim. Isso precisa ser alvo da nossa atenção como pais. Uhum. Até mesmo a igreja, viu, pastor? A principal... esses dias atrás eu perguntei para um pai de quem era a responsabilidade espiritual do seu filho. E, para minha surpresa e tristeza, eu ouvi que era da igreja. Isso é muito sério. O primeiro discipulador do seu filho é você.
Vocês são os responsáveis pelas questões espirituais. A igreja, o ministério com criança está para apoiar, não é isso, pastor? Para incentivar, criar métodos, criar alternativas e sugerir alguns temas para estudo. Mas, pastor, uma coisa muito interessante que aconteceu, né? E nós estamos ainda nesse ciclo, foi a pandemia. A pandemia, ela nos colocou presos dentro de casa. E eu acredito que das maiores vítimas, né, desse cerceamento de liberdade foram justamente as crianças, porque elas são, né, elas são do espaço aberto, elas são da correria, da brincadeira, ou deveriam ser. E a tela acabou sendo praticamente a única saída para muitos, que não tinham ali um quintal, né? Quem mora, por exemplo, em apartamento como eu, estava ali preso, né, nos metros quadrados ali do apartamento. Posso lhe fazer uma pergunta? Como diminuir hoje essa dependência? Como é que a gente pode diminuir a dependência da criança dessa tela? Bem, a dependência da tela ou a exposição à tela, ela deve ser pensada sempre. A pandemia apenas trouxe luz, né, àquilo que talvez estivesse muito escancarado ali para os pais, né, escancarado para um olhar atento, melhor dizendo, né? Mas por que nós devemos estar atentos? Porque as pesquisas identificam, eu como pesquisador na área de educação, as pesquisas revelam que o máximo em que se pode, em que se é saudável a exposição à tela para uma criança, por exemplo, de 2, 3 anos, é no máximo 8 minutos diário. 8 minutos por dia, vocês ouviram bem isso? E para uma criança um pouco maior, no máximo 40 minutos, 1 hora. Isso, claro, não se trata de um celular à frente da cara da criança, mas de 1 metro a 1,5 metros de distância. Então há muitos estudos científicos que vão indicando ser mais saudável. Por que o contraditório tem que ser pensado? Porque a tecnologia, ela nos traz coisas muito boas também. A gente não pode utilizar do discurso de que a tela é a vilã. A gente sabe que o que está ali sendo tratado, né, o conteúdo, o tipo de desenho, o tipo de jogo, é que tem maior peso nessa relação. A exposição também, porque nós estamos construindo e educando muitas vezes nossos filhos para serem preguiçosos intelectualmente falando, a não pensar, a ter tudo pronto. Porém, a sua pergunta é, o que fazemos agora? É possível a redução? Olha, eu acho que nós temos a grande chance de perceber que no retorno às atividades presenciais, nossas crianças e nós como pais precisamos construir de maneira intencional relacionamentos que promovam maior interação entre eles. Isso porque nós adultos temos dificuldade de pensar o criativo, pensar como lidar com essa criança além do previsível. Ou seja, nós somos conduzidos a uma rotina fixa, a padrões fixos de resposta e o que fazer com essa criança, mesmo que eu tenha tempo? Então o problema não é como fazer para tirá-la da tela. Talvez a pergunta fosse, o que fazer quando ela está fora da tela? Porque isso, eu acho que você já se deparou, é que a maioria dos pais não sabem o que fazer agora. Entende como é sutil? Então, nós como pais precisamos entender que o afeto, as linguagens afetivas, o diálogo contínuo, a percepção dos sinais que revelam violência que essa criança está sofrendo ou que ela está expondo na sua fala, por quais são as raízes desses comportamentos. Então, esse olhar atento é fundamental. Ano passado, uma médica contou para mim, né? Ela disse que ela estava muito preocupada, porque houve um caso em que a menina tinha uma dor profunda no abdômen e os pais eram médicos, eram cirurgiões e depois de todos os exames possíveis não havia nenhuma causa evidente daquela dor profunda e os médicos, os pais habilidosos cirurgiões decidiram então fazer a cirurgia na filha, abrir para ver o que estava acontecendo porque
não havia ali nenhuma evidência pelos exames de imagem, entenda? Médicos com recursos, né? E ali, na mesa de cirurgia, abriram a criança, olharam com aquela junta médica, olharam e não encontraram nada. Fecharam a cirurgia, foi para o quarto. Depois de um tempo, diante da dor da cirurgia, a menina disse: papai, eu estou com muita dor, muita dor. E a criança veio a dizer logo depois de que ela não tinha uma dor ali real. É que ela fazia aquilo porque os pais eram médicos e ela sabia que os pais cuidavam de pessoas doentes. E que o que ela queria era a atenção dos pais. Por isso ela dizia da dor. E que se ela soubesse o que era uma cirurgia, o que iria acontecer com ela, aquele corte profundo, ela não tinha deixado aquilo acontecer. Era uma criança pequena. Queria atenção. Então eu quero dizer assim, nós estamos num tempo em que nós não estamos atentos quando as nossas crianças nos indagam. Porque a gente logo faz a leitura de que indagação é denúncia. É óbvio, nós não somos educados para a crítica, somos educados para a denúncia. A denúncia diz o que está errado, mas a crítica nos eleva ao ponto da gente perceber quais as raízes desse problema. E tanto as nossas crianças como nós, pais, não sabemos lidar, né, com as indagações, porque a gente logo lê com um tom de denúncia. Cala a tua boca, menino, para de falar assim. O que você acha que você sabe mais do que eu? Não é assim que a gente fala? Mas, se nós fôssemos educados, ou estivéssemos atentos a perceber e a educar essa criança para a crítica, nós estaríamos dando a ela as condições de serem autônomas do ponto de vista intelectual e emocional. Porque a partir do momento que uma criança começa a perceber quem ela é e autogerenciar, né, ter essa autonomia para identificar quais são as fragilidades que a constituem, mais ainda nós teremos condições como pai para esse olhar atento, para essa escuta sensível. Muito bem. Pastor, a Bíblia traz alguma orientação nesse sentido sobre essa questão de acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos? Então, irmão Fidelis, assim, a gente tem muitos exemplos bíblicos, né? E como pais, a gente pode, nesse momento, perceber um pouco sobre todas essas coisas boas que nós estamos falando em relação à educação de Jesus, por exemplo. Jesus, aos 12 anos, já estava consciente de sua missão e a gente pode pensar, mas aos 12 anos ele estava pregando ali no templo para os doutores. Lembra da história? José e Maria vão até Jerusalém para a festa, depois voltam, depois de dias de viagem, descobrem que Jesus não está no meio deles, voltam então para buscar Jesus, procurando no meio da multidão, e chegam lá e ainda dão uma bronca em Jesus. Olha só o que é uma educação consciente. Quando Maria pergunta a Jesus e diz assim para Jesus: olha, você não tem noção do que você está fazendo com seus pais, né? Ela está dizendo: eu e teu pai te procuramos, você não tem ideia do que você está fazendo com a gente? E aí Jesus vai responder: olha, mãe, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ali está biblicamente registrado a consciência de Jesus acerca dele mesmo e da sua missão e de seus propósitos. Jesus, ao se humanizar, com 1 ano de idade, ele não tinha consciência de que ele era o Messias, nem com 2, nem com 3. Eu imagino que lá na fase da construção linguística, lendo ali as escrituras, se apropriando dos ensinamentos de maneira oral, ele vai percebendo e o pai vai o revelando progressivamente quem ele era. Enquanto criança, ele foi aos poucos percebendo quem ele era no processo educacional. Então a sua pergunta é: a Bíblia nos ensina o quê? Nos ensinamentos, na vida de Jesus, na infância de Jesus, a gente percebe que José e Maria estavam atentos à educação de Jesus. Por isso o menino lá com 12 anos sabia quem ele era. Então, o que nós estamos fazendo na educação dos nossos filhos para que eles estejam se apropriando da palavra e de seus princípios, né? Para que essa subjetividade seja realmente pautada, espelhada em Cristo. Então, eu me lembro
que aos 8 anos de idade eu falava de Jesus para todos os meus coleguinhas da turma. E o diretor da escola chamou meus pais. A professora era muito religiosa, de uma outra denominação, e questionou aos meus pais por que eu não prestava atenção na aula e só falava de Jesus. Só falava de Jesus. E ali minha mãe disse que aquela professora ela tinha muita raiva de mim. Ela falava com muita raiva. Ela falava de maneira muito enérgica. Sabe, a gente vê como que é a vida. E eu sempre fui um bom aluno e sempre aprendi tudo que eu precisava aprender, mas ela dizia que eu não aprendia. Agora, há 4 anos atrás, eu estive na minha cidade, a passeio, na casa dos meus pais. E minha mãe disse assim, olha, lembra daquela professora? Ela pediu que quando você viesse aqui, em Minas, que você pudesse visitá-la, porque ela está vivendo um momento muito difícil de depressão e o filho dela nas drogas. E como você lidou com dependência química há muitos anos, eu queria que você... ela queria que você fosse bater um papo com o filho. Uhum. Então, nós precisamos identificar o que há de relação entre dons espirituais, palavra e a criação dos nossos filhos, porque se eles já aceitaram Jesus e têm o Espírito Santo, eles têm dons espirituais que nós devemos identificar e potencializar na educação deles, né? Então eu entendo que esse é um tempo de avivamento da igreja, de percepção das nossas fragilidades com o povo de Deus, e isso não vai ser diferente. E para terminar a sua resposta, hoje de manhã, numa reunião dos homens aqui da igreja, o pastor Silvani trouxe uma palavra muito interessante. Ele disse assim, eu oro pelos meus netos. E ele disse que muitas vezes ele orou pelos netos dele. E eu fiquei pensando, de fato, nós devemos orar mais pelos nossos netos do que pelos nossos filhos. Claro, temos que orar pelos nossos filhos, mas no limite dessa questão, se nós oramos pelos nossos netos, é porque nós queremos que os nossos filhos sejam realmente pais conscientes e crentes em Jesus. Eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer vamos chamar de um pré-lançamento. Nós temos aqui na nossa igreja o Clube da Bíblia. E nós vamos ter a partir do 2º semestre, né, pastor, o Clube da Bíblia Kids. E para que a gente possa ajudar as famílias a ter uma interação ali com os seus filhos, nós vamos lançar um álbum de figurinhas do Clube da Bíblia Kids. Então as crianças vão cumprir determinadas etapas de leitura juntamente com os seus pais e vão ali conseguir conquistar então aquelas figurinhas e completar um álbum. Essa é a parte que a igreja, que o Ministério com Crianças procura favorecer ou dar subsídios, não é, pastor? Para que o conhecimento venha através da leitura da palavra e que haja essa interação com as crianças. Eu, como coordenador do Clube da Bíblia, quero incentivá-los aos irmãos da nossa igreja, de outras igrejas, a somar esforços para que a gente possa educar os nossos filhos de maneira criativa, né, pelo lúdico. De fato, é um projeto e tanto. Parabéns, irmão Fidelis, a gente vai estar só junto tem a agradecer. Nisso. Pastor, eu queria abrir novamente a palavra para o irmão, para suas considerações finais sobre o tema. É um assunto tão relevante que tem causado consequências muito graves, como a gente viu. E o que mais o irmão tem e poderia dizer para essas famílias que estão nos vendo? Como o tema envolve o uso excessivo de telas, eu acho que é interessante a gente ressaltar o aspecto da solidão, né? Do ponto de vista antropológico, nós nascemos sozinhos, nós morremos sozinhos. Somos apenas carregados, tanto no nascimento como na morte. Mas é no processo, durante a vida, é que nós temos que saber lidar com a solidão. E claro, né, nós não estamos falando da solidão que adoece, da solidão que é fruto de uma depressão, de uma patologia, né, do querer estar só. Mas, de fato, a incapacidade que temos, às vezes, como pais, como sociedade, de construirmos uma educação para a autonomia, provoca realmente
é um aspecto solitário, né, na vida de muitas crianças, né? Ou seja, não saber lidar ou não conduzir bem essa questão da solidão. E eu atribuo isso à falta de uma educação para a autonomia, inclusive a autonomia de lidar com os sentimentos, dentre eles a solidão, o medo, a angústia, a frustração. Então, assim, nós estamos imersos num processo educacional e formativo, isso está na nossa cultura, não é uma questão da igreja, né? Para um processo cultural de educação heterônoma. Hétero é outro, nomos é lei, lá do original, né? Então, heteronomia é o outro diz as regras, o outro diz as leis, o outro diz o que eu devo pensar, fazer, comprar, consumir. É claro que a heteronomia ela é necessária, por exemplo, para eu dizer para a criança, não encoste aí que você vai se machucar, não coloque a mão que você vai levar um choque. Eu, como adulto consciente, devo, para essa criança sem a consciência do fato, dizer, né, de maneira heterônoma, porque o outro, eu estou dizendo que é errado, que é certo. Porém, se nós perdurarmos sem construir com essa criança uma educação para a autonomia, para ela pensar a partir dela mesma, nós estaremos muitas vezes reproduzindo o autoritarismo na nossa fala, na nossa ação. E isso é um grande problema na nossa sociedade. Sim. Pais que se acham donos dos filhos e não pais, né? Nós estamos vivendo um tempo, de fato, de profunda violência nas linguagens. E uma linguagem afetiva é o grande desafio. Então, assim, nós vivemos um tempo em que a educação ela é centralizadora na figura do professor, do pai, do pastor, como se eles tivessem que dar conta. Esse é um grande problema. Você tem que dar conta. Ninguém tem que dar conta de nada. Nós temos que estar conscientes no processo e nos esforçarmos para isso, né? Então, lidar com as emoções, em especial com a solidão, exige de nós realmente uma condição de educação dialógica com os nossos filhos, para que eles nos escutem e não apenas nos ouçam, para que eles se interessem pelo que nós estamos ensinando, pelo que nós estamos mostrando. Sem afetividade, eles vão entender que o que nós estamos fazendo é apenas mandar, né? Apenas conduzir no cabresto. Então a afetividade, a demonstração de amor consciente dos porquês, envolve, obviamente, um aprendizado plural, um aprendizado em que o erro ele é entendido como algo que está no processo de aprendizagem, não apenas algo que tem que ser punido, né? Então essa mudança de paradigma do erro que pode servir para um efeito pedagógico, ela é algo que está presente lá na Bíblia, quando Deus lida com o homem, né, transformando o erro em acerto por meio da graça. Então, nós precisamos entender que nós, antes de dizer, né, que somos os responsáveis espiritualmente pelos nossos filhos, nós precisamos nos reavaliar como pais sobre a responsabilidade que temos em relação a nós mesmos. Como é a nossa relação com Deus, como é o nosso processo de identificação, como estamos emocionalmente falando, né? Se estamos sendo tratados por Deus. E o que mais vemos são pais enfermos, educando e muitas vezes, né, violentando filhos dentro de um processo de paternidade também e de familiar enfermo. Então eu digo aos irmãos, nós precisamos da graça de Deus. E há um bem fabuloso quando, como servos de Deus, né, nós nos colocamos numa condição de humildade. Essa humildade emocional, intelectual e espiritual presente na Bíblia, em todo o processo de conversão, ela nos aponta de que há um peso muito grande quando a gente se diz, né, capaz de fazer algo. Sim. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E é nessa relação de humildade é que precisamos parar, ter a capacidade de refletir nessa parada e entender, eu preciso prosseguir para ajudar meus filhos, mas eu não vou prosseguir da mesma maneira que antes. Então, é nesse sentido que
nós precisamos pensar a educação dos filhos. A telinha é a ponta do iceberg de muita coisa escondida atrás que nós precisamos repensar. Exatamente. Falando ainda sobre aquela reportagem que eu citei no início, a consequência foi aquilo. Aquele não foi o problema, né? Com certeza houveram outros fatores maiores que causaram toda aquela tragédia. Mas se relacione com seu filho. Seja amigo do seu filho. Recentemente eu li um livro chamado O Mundo Precisa de um Pai. E ele trata muito disso, dessa ausência paternal. A ausência. São órfãos de pais presentes. Infelizmente isso acontece e com muita tristeza nós temos visto isso. Mas muito obrigado mais uma vez, Pastor Wesley. Foi um prazer imenso estar aqui com o irmão, ouvir um pouco do seu conhecimento. Muito obrigado por você que nos acompanhou. Que Deus te abençoe, que você realmente tenha aprendido algo de valor nesse tempo que você investiu nos ouvindo aqui. Até mais.